Sejam bem-vindos a mais uma aula de história, certo? Nós já estamos aí finalizando o nosso livro no roteiro 6 e hoje nós vamos fazer aqui um vídeo de correção, tá? A gente vai continuar aí tentando tirar suas dúvidas de entradas, bandeiras, essa mineração e essa corrida do ouro aí que o livro traz pra gente. A gente vai fazer essas atividades aí da página 32 até a página 34 e acompanha aí comigo a nossa correção dessas atividades, tá? Bom, aqui o nosso livro vai trazer pra gente o quê? Vai trazer pra gente essa exploração do ouro, né? Depois da descoberta, como é que era feita essas explorações, o que eles faziam, como é que eles acharam o ouro. E aqui a gente tem a extração de minérios, que pode ser realizada de muitas maneiras. E a gente vai ligar as imagens que retratam os tipos de mineração à descrição correspondente. Bom, a gente tem dois tipos, tá? Aqui a gente tem a extração do ouro de mina, né, em larva, né? Ela era realizada por meio de escavação e na terra e na rocha, né? Então aqui basicamente a gente já vai saber quando a gente vê o que? Terra e rocha, a gente ali já consegue acompanhar aqui nessa imagem. A gente tem a terra e a rocha, que a gente diz que era uma extração de ouro de mina através de lavra, tá? Era realizada aí na rocha. Vocês vão lembrar sempre lavra, aí vocês lembram que eram na terra e na rocha. Já a extração de aluvião. Aluvião é quando a gente usa o quê? Esta peneira aqui, né? Que o nosso livro ele vai trazer, ele trouxe lá, quando eu falei lá no outro vídeo, ele trouxe lá na página 30 para vocês que o nome disso daqui é uma bateia, como se fosse uma peneira, certo? Esse ouro aí de aluvião é aquele que é encontrado aonde? Nos riachos. A gente faz aquela peneira, bem característico mesmo assim de garimpo. Hoje em dia a gente fala muito mais de garimpo. E é o ouro de aluvião, ok? Então vocês fizeram aí essa ligação aí dos dois tipos de ouro encontrados aqui. Bom, que tipo de mineração vai extrair menos ouro, certo? É aonde a gente tira menos o ouro. A gente vê que quando a gente faz o uso dessa mineração através lá dessa questão do aluvião, ele retira pouco, certo? É o que o livro traz pra gente aí, que a mineração do ouro de aluvião, ela extrai menos ouro, certo? E quando a gente faz essa extração aqui de lavra, quando a gente faz essa mineração aqui de lavra, ela acaba extraindo mais ouro devido assim à quantidade maior de rocha, certo? Então, vamos lá, indique o tipo de mineração que causa maior impacto no meio ambiente. Bom, justamente aí, quando a gente mexe aí, a própria imagem já vê aqui, ó, que a gente vem fazendo o quê? A gente comentou lá em geografia sobre a formação dos nossos vegetais, então desde aquela época a gente já vem usando e modificando o nosso meio ambiente, né? E a gente vê aí que a extração de o quê? De lavra, ela vai prejudicar muito mais o nosso meio ambiente devido mesmo ao uso da rocha, quebrar, ter que pesquisar esse ouro aí, tá bom? Vamos lá ainda na nossa página 33 agora, nós vamos fazer essa correção aí. Vocês vão observar essa imagem, né? Ela é uma fotografia lá de Minas Gerais, onde a gente foi um dos primeiras povoações que a gente achou o ouro, e de acordo com o que você estudou e com base nessa fotografia a gente vai responder aí que atividade a gente está registrando nessa imagem, né? Aí qual foi uma das primeiras atividades também que a gente teve aqui na extração do ouro, né? A mineração do ouro através do que nas margens do rio, né? Quando eles faziam com essa peneira aí. Que pessoas realizavam essas atividades retratadas? Bom, a gente conversou lá que a gente usava quem? A gente usava os
africanos, né? Pessoas escravizadas. Tinha índio também, né? Alguns índios também chegaram a trabalhar, mas a maioria foi quando a gente começou a trazer os escravos para trabalhar na mineração, trabalhar na lavoura do engenho de açúcar e assim por diante. A gente usava muita mão de obra escrava, correto? Que grupos de pessoas também foram responsáveis pela fundação de vilas ligadas a atividades retratadas. Lembra lá que eu falei para vocês que a gente começou a falar de quem que precisava, de acordo com essa expansão desse território aí, a gente precisava de bastante bandeirantes, né? E europeus, né? Os bandeirantes aí, que eram expedições o que? Particulares, né? Europeus que vinham, ficavam sabendo da história de ouro, da história de realmente encontrar riquezas e cada vez mais a gente foi fazendo o que? Foi crescendo. Bom, agora aqui a gente vai fazer o que? Desembaralhar as sílabas e vai descobrir o nome do grupo responsável por abastecer a região de Minas Gerais com alimentos. Eu comentei também com vocês no vídeo passado que com essa aumento de pessoas vindo tanto do litoral, que já estavam estabelecidas ali no nosso litoral, quanto os portugueses, outros bandeirantes, né? Também vieram cada vez mais pessoas para nos explorar e o nosso interior foi crescendo, nossa colonização foi aumentando e a gente precisou de quem? Dos tropeiros, que era muito importante. O que era muito importante na nossa economia? Eles faziam a venda, eles tinham comércio e assim foi começando a crescer nossas primeiras cidades, certo? Vamos lá ainda aqui no nosso livro, responda as questões e vamos completar a cruzadinha. Eu não trouxe a cruzadinha aqui para vocês, a gente vai falar e eu vou falar com vocês aqui as respostas e você completa aí na sua cruzadinha, tá? O conhecimento desses povos foi muito importante para as bandeiras desbravarem no interior do Brasil. Bom, quem estava aí nessas bandeiras que eu comentei com vocês no vídeo passado, eles montavam um grupo de pessoas e sempre tinha quem? Os indígenas, né? Porque os indígenas, eles conheciam as matas, os perigos das matas, eles conheciam o rio, eles já tinham um conhecimento prévio, né? Dizendo assim, das matas e desses perigos. Então, sempre tinha índios, né? E eles faziam o que também? Esses responsáveis, conforme eles iam andando, eles iam achando índios, eles iam fazendo o que? Capturando também esses indígenas, correto? Alguns sertanejos criavam bois ou vacas, portanto, eram criadores de que? Eles criavam gado, certo? Lembra aí que a gente falou do gado, né? Quem foi que trouxe esse gado, gente? Ana Pimentel, certo? Muito bem. O tipo de ouro minerado nas margens do rio. Eu falei aqui já nesse vídeo que existe dois, né? A gente tem o quê? A gente tem o aluvião e a gente tem aquela lavra, né? E aí, nas margens do rio, a gente fala que o ouro é aluvião, ok? A primeira vila do Brasil... falei muito daquela primeira vila, do primeiras das expedições, das entradas, que foi quem que fez? São Vicente, feito por Martins Afonso de Souza, que foi um dos primeiros, vindo lá de Portugal. Ele era o quê? Ele era um general do rei de Portugal, fez ali São Vicente e ali começaram-se as entradas e as bandeiras. E uma embarcação indígena, como é que chama o nome das embarcações indígenas? A gente falou das caravelas, eu não tenho falado, e os indígenas a gente chama de canoa, porque eram embarcações menores, certo? Já os portugueses, quando chegaram aqui, tinham suas caravelas e seus naus, que eram muito maiores, ok? Continuando ainda aí, vamos lá, escreva 3 objetivos das expedições dos bandeirantes. Bom, qual era o objetivo deles quando eles saíam? Eles à procuram de riquezas, né, de ouro, né, de minérios, de ervas medicinais. Eles saíam em busca de novas terras. Tudo isso eles iam desbravando ainda mais o nosso interior. Eles buscavam ouro, pedras preciosas, especiarias e eles faziam também aí a demarcação do território, certo? Principalmente quando era
quando eram esses bandeirantes, né, que eram expedições particulares, então eles demarcavam e falavam, bom, essa terra aqui é minha, e acabou, ponto final, certo? Que consequências a chegada dos portugueses causaram às etnias indígenas? Bom, os portugueses chegaram e os índios ficaram coagidos, né? Começaram a tendo que ser escravizados. Isso tudo aí fez com que alguns se juntassem e outros foram fazendo o quê? Fugindo cada vez mais. E aí, conforme o passar dos anos, os indígenas foram desaparecendo. Ok? E assim a gente vai finalizar aqui nosso vídeo de correção. Vou deixar aqui o meu beijo virtual para vocês, tá? Aguardo vocês aí na nossa festa junina também. E eu espero que vocês tenham feito a correção, tenham feito tudo certinho aí. E na próxima semana aí, que a gente vai entrar em semana de revisão, eu vou gravar um vídeo pra gente fazer a correção do nosso caderno de atividades. Tá bom? Se você já quiser ir fazendo o seu caderno de atividades, pode ir fazendo, que aí na próxima semana eu coloco aí para vocês um vídeo de correção dessas atividades do livro de atividades. Beijos virtuais para vocês e até a próxima aula. Bye, bye!